Se eu acho que a tecnologia vai ficar cada vez mais instável e perigosa, essa é uma pergunta bem atual, né? Com toda essa discussão ao redor da pele, da fake news, plataformas de redes sociais, impacto em eleições, né? A própria discussão de que as plataformas põem em circulação conteúdos que elas não geraram e não pagam a quem gerou. Todo esse rolo que a gente ouve por aí, também agora com a chegada da inteligência artificial, com a vulgarização da ideia de inteligência artificial associada ao chat GPT e quaisquer outros que venham por aí, essa pergunta é posta. Olha, se você entender instável, no sentido de que ela pode crescer aceleradamente e causar disrupções na inserção social dela, política, psicológica, instável nesse sentido, a gente pode dizer que sim, né? Instável no sentido de que ela pode ficar dando pau o tempo inteiro, até pode, né? Mas eu acho que não é essa a questão que normalmente está em jogo em quem está com medo da aceleração das tecnologias digitais, principalmente no território da informação e da comunicação. Perigosa do mesmo jeito, ou seja, é na relação entre a tecnologia e aquilo que em filosofia se chama sua agressividade, que não significa uma teologia que está dando porrada na sua cara, mas significa agressividade no sentido da potência que ela tem de transformar a vida social, biológica, entende? Agressividade nesse sentido. Então, parece que a tecnologia, sim, assim como ela deu uma guinada quando se inventou a Revolução Industrial, máquina a vapor, toda aquela história lá do final do 18 ao longo do 19, parece que a tecnologia está de novo levantando a curva de impactos no mundo tal como a gente conhece. Nesse caso agora, a tecnologia relacionada basicamente a processos de informação, de geração de conteúdo, a distribuição de conteúdo e processos cognitivos, né? E aí sim, ela aparentemente parece criar uma relação de instabilidade social. Muitos entendem de instabilidade psicológica em relação a jovens, filhos e não sei o quê, e também uma relação de perigo. E nesse sentido, a gente pode inclusive entender que essa briga com as plataformas hoje, com aquilo que alguns chamam de capitalismo de plataformas, é uma briga, na realidade, pela soberania, né? O Estado moderno está se sentindo ameaçado na sua condição e no seu monopólio legítimo da violência, que é a soberania, né? Ou seja, o Estado moderno está se sentindo ameaçado pelas plataformas, porque hoje elas já estariam às portas, se não já estivessem lá, de ter maior domínio sobre a população. No sentido de falar direto com a população, influenciar diretamente a população, e o que significa que não é só ela fazendo isso, né? Qualquer um defensor das plataformas diriam que não é ela que está fazendo, apesar que os algoritmos fazem, mas que na realidade são as pessoas fazendo com as próprias pessoas, de certa forma. É claro que as plataformas estão no meio, né? Com suas tecnologias algorítmicas, de certa forma, conduzindo à formação de bolhas. Que eu também tenho lá minhas dúvidas, porque os seres humanos sempre gostaram de bolhas e sempre viveram em bolhas. É que essas bolhas agora estão, digamos assim, mais nucleares, no sentido de serem explosivas, os seus efeitos. Então, sim, toda essa disputa entre o Estado, que não é só no Brasil essa discussão, né? E as grandes plataformas, o Estado tentando pôr freios, regular. E aí isso deságua em quê? Em multa, prisão, condenação, censura, que é o que a gente está vendo acontecer, apesar de algumas pessoas tentarem dizer que não é o que está acontecendo. Isso sim é uma reação do Estado moderno, que conseguiu se construir, adquirir sua soberania e domínio sobre os seus espaços a partir, principalmente do século XVII, das guerras religiosas, à medida que elas foram acabando na Europa, né? E agora, com as plataformas, essa soberania pode começar a ser dividida, enfraquecida, né?
Imagine que o Estado, por exemplo, deseje punir alguém. E aí ele quer punir esse alguém, e imagine se esse alguém consegue criar um movimento gigantesco nas redes sociais, e isso vai gerando cada vez mais impacto pelos algoritmos, produzindo bolhas cada vez mais poderosas, isso deságua em reações públicas, né? Agora, a reação das pessoas em relação a isso é variável, né? Eu lembro muito bem que em 2011, na Primavera Árabe, a inteligência ocidental estava toda gozando com o que estava acontecendo no Egito, na Síria, né? Olha só o que aconteceu na Síria, depois na Tunísia, ou seja, a Primavera Árabe não deu em nada. No Egito, inclusive, se elegeu, derrubaram um ditador, se elegeu um governo pelo voto popular, a população elegeu um partido muçulmano, aí aquela moçada que os ocidentais achavam que era tudo pró-democracia, foram para a mesma Praça Tariq pedir um outro golpe de Estado para derrubar, que nem os caras do Bolsonaro fizeram aqui, só que lá eles conseguiram, o exército deu um golpe de Estado no governo eleito, legitimamente, e voltou à ditadura no Egito. Naquele momento, estava todo mundo falando que de redes sociais linda, maravilhosa, gerando revolução e democracia. Isso aconteceu na Turquia, aconteceu em 2013 no Brasil, teve toda aquela história da mídia ninja, a mesa urgente na Flip, com a mídia ninja, todo mundo, as milionárias todas lá, gozando com a história da mídia ninja. Agora as plataformas viraram bandidas, politicamente destrutivas, porque há claramente um certo desvio naqueles que estão com maior engajamento nas plataformas. Então, eu acho que a instabilidade da tecnologia hoje está, inclusive, relacionada às transformações que elas estão causando na política e na sociedade, inclusive transformações no sentido ideológico que a elite da inteligência não concorda, certo? E, nesse sentido, pode gerar, de fato, grande instabilidade política e muita agonia social.